Oi, eu sou o Ben Martin Balik e sou estrategista de marketing de performance para o agro. Criei esse podcast porque eu vi muita empresa do agro incrível deixando dinheiro na mesa por falta de processo comercial, processo de marketing e de pós-venda. Meu objetivo aqui é simples: ter uma prosa que dê clareza, método para a sua operação ser mais eficiente, desde a produção de conteúdo na internet até a venda, a fidelização do produtor rural ou do pecuarista. Bora ver então como sua operação pode ser mais estratégica e menos improvisada? Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Marketing Digital e Agronegócio. E agora voltando na segunda temporada, depois de 104 episódios, Vini. Eu já gravei muito episódio, acho que já estou ficando mais ou menos aí aqui. E você que é do agro e não conhece ainda, Vinícius Gambetta. Vini, um prazer inenarrável que nos primórdios do marketing digital estava lá acompanhando já teu trabalho, então, obrigado, é uma honra. Aí você faz eu parecer muito velho, cara. Mas obrigado, o prazer é meu, pô. É o velho mais jovem que eu já conheço e é o jovem mais velho que eu conheço. Então, basicamente é isso. E se você está aqui no podcast, já não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like, isso vai ser importante aqui pra gente. E, claro, seguir lá o @Lidcultura e já aproveita para seguir o @agência de bolso, _, né? São duas underlines. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Maravilha. Bom, para quem não conhece o Vinícius, eu vou fazer vou ler o histórico dele aqui. Basicamente, o Vinícius gosta de Digjoy Popoli, né? Se você conhece a referência, tá tudo certo. Ele já escreveu um livro, Como Fazer as Pessoas Amarem as Marcas, palestrante, né, no RD Summit. Inclusive, se você já viu palestra do Vini, vota lá para ele ser um dos melhores palestrantes aí do universo brasileiro. Né? Ele já criou aquela caixa, Maple, já também criou curso de gerente de projetos de atendimento, curso de estratégias digitais, tem o Renko, tem a comunidade Me Dá um Exemplo, ou seja, ele está sempre produzindo conteúdo, aprendendo e ensinando, e é por isso que eu trouxe ele aqui. E na onda dessa paixão, Vini, hoje, como é que você se define? Cara, depende quem me pergunta. Quando eu vou, sei lá, fazer registro em hotel, alguma coisa assim, e pergunta a profissão, eu coloco DJ, porque é mais curto, é mais fácil de Mais fácil. E eu já fui DJ também, tá? Já fui DJ, Olha eu só sinto que que eu não legal. tô mentindo tanto. Mas, cara, eu digo que eu sou um produtor de conteúdo, eu gosto de produzir conteúdo, e aí o formato em que isso vai estar, se isso vai estar dentro de um curso, se isso vai estar no Reels, se isso vai estar num post de blog, numa newsletter, meio que indifere. Eu gosto de aprender coisas, e enquanto eu tô aprendendo coisas, eu vou ensinando para as pessoas que me acompanham. Eu acho que isso é o que eu faço, isso é o que eu gosto pra caramba de fazer. Sensacional. Eu muito inspirado no Estevão e também em você em questão de produção de conteúdo, de aprender e publicar e tal. Eu tô com 12 anos de digital, a gente foi fazendo também a mesma coisa. Eu acho que é muito legal pegar pessoas que já estão bastante tempo produzindo esse conteúdo e até não estava nessa pauta, mas eu acho que é importante a gente falar disso também. Para quem produz conteúdo, não importa se é no agro, se é em qualquer outro nicho, cara, é difícil fazer, e eu quero que você traga a sua percepção de como isso acaba te desgastando também, né? Acho que é legal a gente falar dos ônus, a gente só fala dos bônus às vezes, né? Mas como é para você estar tanto tempo produzindo conteúdo, já ficou desmotivadão? Como é que é para você? Nossa, demais, assim. É porque, cara, como eu falei, eu adoro produzir conteúdo e é muito gratificante isso, é legal fazer uma live. Eu sempre gostei muito de fazer conteúdos um pouco mais elaborados, então eu me dedicava no roteiro e tal. Só que ao mesmo tempo, o algoritmo tá jogando contra você. Então não adianta eu fazer um conteúdo que seja muito bem acabado, muito da hora, que eu tenha um baita orgulho, mas eu consigo publicar uma vez por semana. Pô, o algoritmo vai me engolir, eu preciso estar publicando todo dia, preciso estar publicando 2 vezes por dia, se der. Então, é muito difícil para mim hoje tentar encontrar esse equilíbrio. Quanto que eu consigo adicionar de qualidade no conteúdo, mas ao mesmo tempo que eu consiga fazer isso com uma frequência suficiente
para o algoritmo não acabar me atropelando de alguma forma. Então é bem desafiador nesse sentido, e algumas vezes, sim, você acaba broxando assim completamente, que pô, eu vou fazer. Eu dediquei muito tempo em alguma série de conteúdos que eu achava que ia ser muito legal, e aí flopa completamente. Aí, às vezes, eu faço um conteúdo bobinho qualquer e dá super boa. Então, essa imprevisibilidade do que vai funcionar, o que não vai funcionar, acaba incomodando. Mas, ao mesmo tempo, eu ganho a vida produzindo conteúdo. Então, eu acho que isso é um baita privilégio. E eu tento reclamar o mínimo possível disso. Legal. Não, e é bom as pessoas saberem que é desafiador para todo mundo, e tá tudo bem, não tem, né, flores e tá tudo certo. Esse faz parte do trabalho, é um trabalho, então faz parte do trabalho, por mais que seja gostoso, a gente gosta e tal. Vai ter os dias que a gente vai falar, eu quero abandonar tudo isso. Normal, normalmente é todo dia. Mas é um fluxo, né? Um dia você começa de manhã, hoje eu vou fazer um monte de conteúdo. Aí à tarde você fez, aí de noite você fala, puxa, eu vou parar com esse negócio. Exatamente. Uma montanha. Mas legal, cara. E assim, pensando em toda essa tua trajetória e todo, né, já teve agência também e tudo mais, qual que é o erro que você considera mais comum que você vê nas empresas, né, que você já prestou serviço, já trabalhou, já até fez algum tipo de treinamento, que tenta aplicar o marketing digital, só que é um setor mais tradicional, não é um setor muito... O agro, né, é um setor tradicional. Então, né, você mencionou que já chegou, né, nos bastidores aqui, que já deu treinamento lá na Amage, por exemplo, que é uma empresa muito legal. A galera da Amage ouve a gente aqui também. E assim, o Escobar, né, um abração lá pro Escobar, que é o CMO lá da Amage, inclusive. Quando a gente pensa que esses públicos são mais tradicionais, essas pessoas são mais tradicionais, você vê quais os erros comuns que elas acabam cometendo, né? Perfeito. Cara, essa é uma excelente pergunta. Dava pra gente ficar aqui. Dava pra gente montar um workshop, um curso, uma mentoria só com base nisso, sabe? E se aprofundando assim, porque realmente dá bastante pano pra manga. Mas se fosse pra definir o principal erro, cara, eu acho que o que eu mais vejo é a galera que tenta aplicar alguma fórmula pronta que. Pô, porque o Érico Rocha disse que é assim que funciona. Então você pega uma realidade que é completamente diferente da sua, ainda mais alguma coisa tão específico quanto o agro, por exemplo, né? Ou alguns outros negócios que são mais tradicionais, que falam com um público muito específico, e pegar essa fórmula e tentar replicar. E não entender qual que é a sua própria fórmula do seu negócio, que vai variar de negócio para negócio, né? Então, no agro, por exemplo, existe muito lance, pelo que eu percebo, né? Você me corrige se eu estiver errado, por favor. Mas eu percebo que ainda existe uma cultura muito forte do relacionamento pessoal, daquela confiança construída no boca a boca, né? É uma comunicação. Eu imagino que ela seja uma comunicação muito voltada para o prático também, né? Então você pega o produtor rural, o fornecedor e tal, eles, cara, dificilmente você vai pegar e fazer, sei lá, já que eu dei o exemplo do Érico Rocha, mas vou fazer aqui uma fórmula de lançamento para essa galera. Imagina chamar o produtor rural para ele participar de 6 lives, onde no final eu vou fazer tal coisa. Cara, calma, não adianta você pegar. O que funciona para um não vai funcionar para o outro. Então, como que eu consigo entender o que está por trás dessas paradas, o que está por trás da cabeça humana e, de fato, criar a minha própria fórmula do que vai funcionar para mim? Eu sempre falo isso, lá desde a época do SMXP, que a gente se conheceu ali. Uma vez eu fui fazer uma pós-graduação e eu tive o privilégio de ter uma aula com o Philip Kotler, né? Philip Kotler, pai do marketing e tal. E a gente estava tudo num Zoom ali, e em alguma hora eles abriram para fazer perguntas e eu fui fazer uma pergunta para o Kotler. E eu falei, cara, você tem 1 trilhão de livros publicados, 1 milhão de técnicas diferentes, de conceitos de marketing, de teorias. Se eu tiver que abandonar tudo isso e começar por uma coisa, uma paradinha só, o que eu tenho que prestar atenção? E aí ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou, comece pelas pessoas. Comece sempre pelas pessoas.
Então, eu acho que se você olhar para o teu negócio e falar quem são as pessoas com quem eu quero me comunicar, é o primeiro passo. E não tentar copiar o teu concorrente, não tentar copiar o vídeo do TikTok que você viu e você achou engraçado. Com quem que você quer falar? E a partir daí você desenvolve a tua estratégia de comunicação. Se você sabe com quem você quer falar, você sabe do que essas pessoas gostam, o que chamaria mais a atenção dessa pessoa. Será que é um conteúdo mais rápido? Será que é um conteúdo mais curto? Pô, será que é um conteúdo mais prático? Às vezes não é um conteúdo nem que tenha a ver com a tua área. Pode ser que, pô, sei lá, a galera do agro, por exemplo, gosta muito de sertanejo. Pô, vamos falar sobre sertanejo? Não sei, pode ser que seja uma boa estratégia, né? Mas definitivamente tentar copiar a fórmula pronta, eu acho que é o maior erro, assim. Não, e fez muito sentido, porque a gente vê muito acontecer de essas empresas tradicionais, o agro, indústria, né, também, né, indústrias é muito tradicional e tudo mais, e a gente vê que realmente eles têm dificuldade de, no digital, falar com as pessoas. Porque acaba sendo muito mais um posicionamento institucional, como se fosse, eu costumo brincar que geralmente é um mural de eventos deles, né? Eles vão lá colocando a data daquilo outro, o que eles fizeram e tal, mas acaba não... Dia do contador, dia da auxiliar administrativa, é sempre os negócios assim, né? Parece um calendário sazonal o perfil no Instagram. Exato, né? Exato. Eu costumo brincar que posts aleatórios geram né, resultados aleatórios, né? Então não tem muita estratégia, ele só meio que coloca lá o que ele acha que ele deve falar, não que ele deve começar conversas, né? E meio que foi isso que você falou, né? Que o próprio produtor rural, né? Que preza muito por relacionamento. Quando você vai nas redes sociais do agro, por exemplo, a gente vê que isso acontece com frequência, não tem conversas, tem monólogos. E isso acaba não atraindo a audiência, né? Isso acaba atrapalhando bastante. E eu acho que a marca ela pode ser um espaço legal para gerar essas conversas. Então, não necessariamente você vai conversar direto com o cliente, mas se você coloca duas pessoas interessadas em um mesmo assunto para conversar entre elas, porra, isso tem um poder gigante, assim. Então, como que a tua marca pode liderar discussões? Como que a tua marca pode estar presente dentro dessas rodas de conversa? Né? Quando você pega uma marca que patrocina um evento, por exemplo, é meio que isso que ela está buscando. Então, olha só, eu tô trazendo aqui um assunto que vocês têm em comum e eu tô querendo liderar essa discussão, eu tô proporcionando isso para vocês. Então, como que você consegue fazer isso com o teu produto, com a tua marca, chamar as pessoas para um ambiente onde elas podem conversar sobre aquilo dali? E aí, quando a gente fala do agro, eu acho que o agro por si só, você já tem ali um Brasil inteiro ali dentro, né? Porque você vai ter a pessoa que vai conversar com o produtor rural lá, que é uma pessoa extremamente simples, mas você também vai estar conversando com multinacionais e exportadores, etc. Então, é impossível você traçar também uma estratégia que funcione para o agro inteiro. Cada elemento ali vai ter que buscar exatamente quais são as conversas que quer liderar, quais são as conversas que quer participar, e entender que não dá para surfar toda a onda, não dá para dar Ctrl+C, Ctrl+V em alguma coisa que funciona, que você não é o teu público-alvo, né? Então, quem que é o teu público-alvo? Eu acho que tudo isso faz diferença, assim. Não, sensacional. E no agro isso é tão relevante que você falou, porque assim, cada região tem um comportamento diferente dentro de uma safra, por exemplo, ou dentro da pecuária, agricultura, enfim, qualquer um desses nichos. Cada região, centro, sul, centro-oeste, norte, tem uma janela de plantio diferente, sementes diferentes, pragas diferentes. Então, tudo isso muda toda a narrativa em cada região, né? Então, falar para o todo ou falar regionalizado também, então são coisas interessantes, né? E entrando ainda mais profundo nesse assunto, que eu acho que a gente já está caminhando assim para essa segunda pergunta, né? Que é, você hoje criou várias comunidades nesses anos aí, todo no digital, já criou várias comunidades, desde agências até profissionais liberais, o público até de agências e profissionais mudou muito, né? A gente foi de um especialista para né, especialista em um monte de coisa, ou enfim, muita coisa, né?
e criou comunidades fortes, né? Eu pertenço a várias delas até hoje. E no agro, a gente apanha muito ainda no digital de conseguir construir essas comunidades, e não pela limitação do produtor, né? Porque o produtor rural chega de helicóptero na AgriShow, né? Então, né, se ele tem um helicóptero, ele tem Bluetooth, né? Tem Wi-Fi, tem alguma coisa nesse sentido. Então, assim, quando a gente pensa que o produtor está online, mas a gente precisa criar comunidades, e isso já é muito bem feito pelo agro no presencial, que nem você comentou. Mas no online eles ainda têm dificuldade. O que você diria que seria importante conseguir ter esse alinhamento de discursos, né? A gente falou um pouquinho, mas como que a gente consegue criar essas comunidades? Cara, sensacional. Putz, eu acho que. Vai lá. Você falou que o agro já consegue criar isso no presencial, tá? E Perfeito. eu participo de várias comunidades que começaram no presencial. Então você pega algum mastermind que eu sou convidado, alguma coisa assim, e você estender essa conversa para além do presencial, eu acho que você começa a criar uma comunidade digital num atalho muito mais fácil. Então, assim, você tem um evento presencial e provavelmente tem várias pessoas que estão escutando aqui a gente agora, que trabalham em empresas e tal, que eventualmente patrocinam um evento, que vão ter um stand num evento desses. Cara, como que você consegue pegar essa exposição que você vai ter no presencial e levar isso para dentro do digital? Pô, será que se você ficar batendo na tecla que você vai ter um encontro secreto dali 2 semanas para falar sobre os aprendizados do evento, eu não sei, você vai ter que entender mais uma vez quem que é teu público e tal, o que teria valor para eles, alguma coisa assim. Mas eu acho que se já existe uma comunidade no presencial, trazer isso para o digital fica muito da hora. Eu estava em um evento umas 2 semanas atrás, e aí eu estava num almoço, o evento grandão e tal, um monte de nome do digital palestrando, e aí eu estava no almoço, uma mesona assim com umas 15 pessoas diferentes, que eram pessoas, não era palestrante nem nada, participante do evento. E aí alguém falou: pô, galera, vamos criar um grupo no WhatsApp para tá todo mundo aqui e tal. E eu falei: pô, show de bola, cria o grupo de WhatsApp. Eu entrei no grupo ali também. E, cara, é um grupo de WhatsApp que tá aqui há 2 semanas trocando ideia. E começou no presencial, a galera se conectou ali e criou a comunidade a partir disso. E acabou sendo de uma forma muito natural. Eu acho que dá pra gente fazer isso de uma forma intencional também. Então, como que a gente consegue juntar essa galera e colocar ali? E aí, o que eu dou de dica que eu aprendi com essas comunidades criadas cara, a marca, ela tem que ser, dentro de uma comunidade, só o artefato que faz a comunidade acontecer. Então, assim, se você só a tem cola, né? Exato. Cara, eu vejo um monte de gente que pega e coloca um monte de gente num grupo de WhatsApp, e aí bloqueia o grupo de WhatsApp lá para ninguém conseguir mandar mensagem, e aí toda vez que sai um post no blog, publica nesse grupo de WhatsApp e chama isso de comunidade. Não, pô, comunidade é a comunidade que tem que fazer, e isso vai ser maravilhoso para você, que você vai ter menos trabalho, porque a própria comunidade vai criar o valor dela. Então, pô, hoje eu tenho comunidade, beleza, eu publico 7, 8 aulas por semana na minha comunidade. O que eu vejo, tem gente que não assiste as aulas. A pessoa tá ali pela comunidade, para quando ela tiver uma dúvida, ela publicar no nosso grupo de WhatsApp e ela ter certeza que outras pessoas vão ajudar, né? Então você vai criando esse senso onde todo mundo se ajuda, né? Ontem não, sexta-feira passada, veio uma moça me perguntar no WhatsApp: pô, Vini, eu posso abrir uma call no Zoom e chamar um pessoal lá que tá tendo alguma dúvida? Isso é permitido? Eu falei: pelo amor de Deus, faça isso. E aí ela abriu uma call, depois ela publicou o print da comunidade, a galera... É isso que você precisa fazer. E aí, como que você vai fazer isso? Quais são os interesses que essas pessoas têm em comum para que você possa... é muito legal, as pessoas vão no evento para conseguir fornecedores e os fornecedores para conseguir clientes. Pô, você pode juntar essa galera. Você pode ter uma plataforma para a galera fazer cotação, ou você pode, que seja um grupo de WhatsApp para a galera se conhecer, ou você pode organizar o teu próprio evento, ou você pode fazer, sei lá, um pregão online, você pode colocar uma galera no Zoom, onde todos os fornecedores vão fazer o pitch, e aí os clientes podem comprar deles.
como que você pode fazer isso acontecer? Não é que você vai criar todos os conteúdos. Nossa, eu preciso pensar em 25 conteúdos diferentes, 32 lives. Não, a comunidade ela já existe. Você só precisa juntar essa galera. Isso. E é aí que eu acho que tá o grande valor. Como você falou que isso já existe no presencial, de alguma forma, eu tentaria traçar uma estratégia para levar isso para o online também. Para começar no online, você vai demandar tempo, porque primeiro você vai ter que se comunicar de uma maneira muito mais humana, de uma maneira muito mais interessante para as pessoas se conectarem com a tua marca e para elas sentirem que lá elas podem falar também. Eu acho que a maior dificuldade que as marcas têm hoje é de fazer as pessoas se sentirem confortáveis o suficiente para falar. Imagina que, em geral, essa é a maior dificuldade das pessoas, né? Você pega, sei lá, para você poder se abrir com um psicólogo, é muito difícil, cara, você falar, né? É muito fácil você ouvir, você ficar quietão aqui, tô absorvendo e eu tô ignorando um monte de coisa. Mas para eu chegar aqui e eu falar contigo, eu tenho que ter um mínimo de conexão contigo. E você vai precisar criar esse mínimo de conexão com os teus clientes também, para que eles comecem a falar, porque quando eles começarem a falar, aí sim você vai ter uma comunidade. Enquanto só você tá falando, você não tem uma comunidade. No máximo você tem um canal a mais no WhatsApp, no grupo do Telegram, mas isso tá longe de ser uma comunidade. Você tem um palco, né? Você tem um palco, isso. Mas não é uma comunidade. E que nem necessariamente é um palco bom. Às vezes você só tem um monte de gente lá aleatória que arquivou a tua conversa e que não liga mais para aquilo dali, né? O famoso WhatsApp agora, que não é newsletter, mas é. Exatamente. Exatamente. Legal. E é incrível isso, porque a comunidade ela é a fonte também pode ser a fonte da empresa, né, da estratégia de produção de conteúdo para outras plataformas, né? Então a comunidade gera muito conteúdo e faz você conseguir conhecer mais as dores de perto daqueles que estão com você ali naquela comunidade. E isso acontece muito no agro por causa das cooperativas. As cooperativas são muito isso, essas comunidades onde, não, eu vou criar uma cooperativa aqui, porque eu compro os insumos mais baratos e eu ajudo o conhecimento que todo mundo tem, vai se ajudando para todo mundo crescer junto. E a cooperativa é meio que sem fins lucrativos, praticamente, né? Acaba sendo, né? Então aí você vai montando e construindo algo que vai trazer conhecimento para a galera. E olha só, bem, uma estratégia que acredito eu poderia funcionar. Você falou de cooperativas. Eu lembro que quando eu tinha agência de publicidade, a gente se posicionou muito nessas associações de lojistas, associações de indústrias, etc. Porque eu batia na porta dessas associações e cooperativas e tal, e falava assim: eu queria dar um conteúdo de graça aí sobre marketing digital para galera, para os associados de vocês. Vocês topam? Queria ensinar a galera a potencializar um conteúdo no Instagram, alguma coisa assim. Tudo que essas associações, essas cooperativas querem é entregar mais valor para os seus associados, para os seus cooperados. Então, elas são muito abertas para esse tipo de coisa. Então, se a tua marca chega oferecendo um conteúdo especial ou uma condição especial, eu queria negociar uma condição especial para todo mundo que é cooperado aqui e tal, alguma coisa assim, essas cooperativas elas vão te dar o espaço que você quer. E aí você vai ter acesso a uma comunidade que já existe. E você pode fazer com que essas pessoas se conectem mais com a tua marca. Cara, no começo, assim, foi algo que a gente fez muito. E isso foi posicionando a gente com micro-autoridades ali dentro da cidade, depois dentro do estado. Fez com que a gente fosse desenvolvendo pra caramba o networking. Então, eu acho que é uma baita estratégia você já entrar onde essas discussões estão acontecendo também. Sensacional, né? Então, participar de eventos e tal também está ali ligado a isso. Muito bom. E pensando assim nesse nível de agência, quando você teve agência e tal, e até hoje você é conectado, né? Tá sempre nos eventos aí e tudo mais. A galera hoje, né? Ser do marketing é popular hoje, né? Igual você. Né? Então, não, eu entendo de marketing, eu sou popular, eu já faço alguns posts aqui e já sou do marketing. Hoje, o jogo tá mais difícil ou tá mais fácil? Pensando na questão de rede social mesmo, né? Pensando em
Será que dá para fazer coisas aleatórias? Será que dá para ou precisa ser tudo bem pensado, ou um pouco meio dos dois? Eu queria pegar muito a tua opinião também dessa tua experiência. O jogo do digital a gente sabe que mudou, mas e aí? Uhum. Como que joga esse jogo hoje, na tua opinião? Cara, tá bem mais difícil. Tá mais difícil porque você tem muito mais concorrentes, mas tá mais difícil também porque você tem muito mais caminhos, eu acho. E você vai ter muita gente falando coisas diferentes. Então, assim, se eu chegar para você aqui agora e falar tudo que funcionou para mim na hora de construir uma comunidade, na hora de faturar, na hora de montar infoproduto, você vai falar, porra, da hora, vou fazer o que o Vini fez. E aí, daqui 2 minutos você vai estar rolando o teu feed do TikTok, você vai encontrar uma outra pessoa falando que fez um negócio completamente diferente e você vai querer seguir o que essa pessoa fez. E aí você vai comprar um curso e vai falar um negócio diferente. E aí toda hora vai ter um negócio diferente, porque existem muitos caminhos diferentes para você fazer essa parada. Então, mais uma vez, não existe uma fórmula certa para fazer isso. O que é bom, legal, nossa, você não precisa ficar nessa caixinha, mas ao mesmo tempo também é desesperador, porque meio que a gente fica perdido com tantas possibilidades diferentes. Então, assim, você vai ter que sentar na frente do computador, desenhar onde você quer chegar e traçar um plano para você chegar lá e ser fiel a esse plano. Por mais que tenha um monte de coisa mudando, um monte de coisa ao redor, por mais que a tua tia fale que é melhor fazer tal coisa, e aí vai aparecer um guru na internet que vai falar outra. Se você tiver confiança naquele teu plano, e aí voltando ali na frasezinha do Kotler, você tiver certeza que aquilo dali se conecta com as pessoas que vão consumir a tua marca, segue o teu plano, senão você vai pirar. Senão você vai ficar louco. Pode ser que você não vá conseguir o mesmo resultado do cara que bombou em 3 dias. Pode ser que você vá mais devagar. Pode ser que você erre e você tenha que recomeçar. Mas se você ficar toda hora trocando, você vai criar aí um Frankenstein da tua marca e você não vai ter uma constância. Então eu acho que mais importante do que tentar descobrir qual que é a próxima moda do digital, alguma coisa assim. O que você consegue fazer que seja estrategicamente acurado com os teus objetivos e que você vá ter uma constância, que você vá conseguir entregar, que você vá seguir esse planejamento até o final e entender o que funcionou e o que não funcionou. Porque senão a gente tem marcas completamente esquizofrênicas assim no mercado e aí eu acho que acaba se tornando um grande problema. Perfeito. Eu acho que quando você foi falando, eu lembrei de um livro que até vou indicar aqui para a galera, chamado Essencialismo. Sensacional. Esse livro é muito legal, porque ele tem uma analogia, né, para o público que não está vendo a gente, é um círculo, e aí você tem várias flechinhas em volta desse círculo indo para direções diferentes. Então, quando você não está indo numa direção única, você está tentando vários caminhos ao mesmo tempo, o círculo ele volta para o mesmo lugar, ele não sai do lugar, porque você vai para lá, depois você volta, vai para cá, você volta, você vai para lá, você não está saindo do lugar. Agora, quando você tem um caminho único, então a gente pode dizer que o objetivo é o item mais importante de uma estratégia de marketing. E as pessoas e as pessoas faz parte desse objetivo, né? Então, isso, e falando do essencialismo, o livro do essencialismo ele fala muito sobre você não ficar gastando energia à toa, né? E eu sinto que quando a gente não tem um planejamento, quando a gente não tem definido onde a gente vai chegar, o que a gente mais faz é gastar energia à toa. É ir para um caminho que não dá em nada. É tentar aprender e a gente vai e volta, vai e volta. Se você tem um planejamento bem definido e você sabe exatamente o que você precisa fazer hoje para avançar um tiquinho que seja nesse planejamento. Se você tem isso, vai chegar no final do ano e você vai ter avançado alguma coisa. Pode ser que você não alcance o teu planejamento, o teu objetivo, porque nem sempre você vai alcançar e tá tudo certo. Mas se você for andando um pouquinho, a cada dia avançando alguma coisa, vai chegar no final do ano e você vai falar, beleza, não alcancei meu objetivo, mas eu avancei. Tô aqui, ó, 37% do meu objetivo foi avançado. Então eu saí do lugar. Se você não tem um planejamento, toda semana você vai tentar fazer um negócio diferente, vai chegar no final do ano, você vai estar lá vendo os fogos de artifício e tal, vai olhar para a tua marca e vai falar, caraca,
eu não consegui avançar nada. O que eu tinha falado que eu ia fazer na última virada de ano, eu ainda não consegui executar e não tenho previsão de executar. Aí você vai fazer mais uma promessa, vai chegar em janeiro, fevereiro, e você não vai executar de novo, porque você vai ficar completamente maluco. E para mim isso hoje é muito sério, assim, eu tenho muita ansiedade, eu sou um cara muito ansioso, e a forma que eu tenho de baixar essa ansiedade é planejando, porque a ansiedade ela vem da imprevisibilidade do futuro. Quanto mais eu planejo, mais eu consigo me acalmar. E o que eu faço é, cara, no meu dia eu tenho que eu chamo de mínimo progresso possível. Que é assim, vai ter alguma coisa que eu vou ter que fazer no meu dia que vai colaborar para minha grande meta de final do ano, sabe? Todo ano eu crio uma grande meta no final do ano. Todo dia eu tenho que fazer alguma coisinha que vai me colocar um pouquinho mais para frente. Pô, beleza, era para eu criar a landing page do lançamento XYZ. Eu não vou conseguir criar essa landing page hoje, porque, sei lá, eu não tô legal, porque não deu, tô sem orçamento, pode acontecer qualquer coisa. Mas e se eu parar para escrever a copy dessa landing page? Se eu comprar o domínio e eu já configurar no servidor? Pô, legal, isso vai me custar ali 30, 40 minutos. Beleza, vou fazer isso hoje, então, e já era. Então, por mais que eu não fique me forçando a ter que executar tudo, eu me forço a executar pelo menos alguma coisa. Pelo menos o mínimo possível ali eu tenho que tirar. Porque aí eu consigo sempre estar avançando, ainda que seja mais lento, mais rápido. Vai ter dia que eu vou conseguir executar mais, vai ter dia que eu vou executar menos, mas eu sempre estou avançando. E eu acho que isso dá uma tranquilidade muito grande, assim, quando você dá aquele zoom out, você olha para o todo, né? E aí, falando de estratégia de marketing, o quanto que você tem isso definido ou o quanto que você fala, galera, precisamos de um post para hoje. Hoje é dia do dentista. Boa, faz o post de dia do dentista. E aí fica esperando o resultado disso, né? Que na verdade foi você meio que atirou para cima e torceu para cair em algum lugar que seja eficaz, né? Tipo... Exato. Que a cada 5 milhões de tentativas, talvez uma vai dar certo. Mas é a maneira menos eficiente possível de você fazer marketing digital, né? Então, pô, sei lá, é você jogar na loteria. Beleza, caraca. Nossa, qual que é sei lá, o trabalho da sua vida? Pô, meu trabalho da vida é apostar na Mega Sena. Boa sorte, cara. Pode ser que dê super certo. Você ganhe 190 milhões de reais. Top. Mas e se não der, cara? O que você vai fazer? Então, assim, eu sinto que você tentar simplesmente embarcar numa trend ou ficar postando o dia do dentista aleatório, essas coisas, beleza, eventualmente pode ser que vai viralizar, que vai dar boa. E se viralizar muito, talvez você nem esteja preparado para lidar com essa demanda, para lidar com essa exposição. Então, eu acho que você ir devagarzinho, ir evoluindo aos poucos, e aí não é amanhã, não é semana que vem que você vai ver esse resultado. Mas daqui 3, 4, 5 meses você vai olhar para trás e vai falar: caraca, eu consegui evoluir, eu tô criando uma comunidade aos pouquinhos. Na minha live, no início do ano, eu tinha 4 pessoas, agora eu tenho 60 pessoas. Nossa, 60 pessoas é pouco? É pouco, mas, pô, é 25 vezes mais do que você tinha antes. Então, isso que eu acho que a gente precisa levar um pouco mais para os negócios. Sensacional. E isso é importante, né? A gente ter essa consistência de mirar em algum lugar e fazer tudo bem planejado. Eu também, mesma coisa, sou uma pessoa ansiosa ao último, e a gente tem um plano aí faço um plano de 5 anos, mas todo ano tem as metas também, a gente faz e tal, o famoso OKR, né, que a gente chama lá, de metinha, né, e aí você divide em tarefas e tudo mais, isso é muito legal, porque isso também faz a gente olhar para frente, né, falando um pouco do agro, trazendo uma analogia do agro, né, se coloca aquela viseira no cavalo, não é para ele conseguir andar para frente, não para ele não se assustar com as coisas que tem do lado. E hoje, o que mais tem dentro do marketing é surgindo coisas novas, e uma delas é a inteligência artificial, né? E você tá nessa de pegar coisas de inteligência artificial e começar a aplicar e automatizar coisas e tudo mais. Se sua meta é aumentar receita na sua empresa, mas marketing e vendas ainda estão brigando, você tem um problema de estratégia.
A agência Chá Agromarketing é especialista em estratégias para o agro. Unimos performance e CRM para transformar a atenção em oportunidade para o time comercial, e não só em engajamento ou números legais nas redes sociais. Estruturamos funis e automações por tipo de safra e manejo, incluindo cadências no WhatsApp, para acelerar resposta, nutrição e reabordagem de carteira para aproveitar todo o potencial atuando junto com os RTVs. Clica no link na descrição e agenda uma sessão estratégica gratuita. Agência Chá Agromarketing. Improvisadores só prometem. Agente com estratégias no agro bate meta. E aí, como é que tá lidar com tudo isso, né? Porque a gente acabou de falar de que a gente não pode olhar para todos os lados, senão a gente fica meio zonzo e não vai para lugar nenhum. Mas você está trazendo ferramentas e tudo mais. Como é que você lida com tudo isso? Exatamente. E aí é muito diferente o meu trabalho do trabalho de quem está escutando a gente. Porque eu produzo conteúdo, então eu preciso estar olhando para todos os lados e produzindo uma cacetada de conteúdo. Para que quando você for pesquisar algo em específico que você vai ter que utilizar, você encontre o meu conteúdo. Então, esse é o meu objetivo mora, assim. O que eu recomendo que você faça, né? Que a galera que está escutando a gente faça? Dá um passinho para trás, desenha todo esse teu planejamento, show de bola. Desenhou o teu planejamento, você vai saber tudo o que você precisa fazer todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Você vai diminuindo isso, você sabe o que você precisa executar amanhã, pô. E aí, uma vez que você tem isso, que você sabe o que você vai executar, você começa a se perguntar: como que eu otimizo essa parada? Beleza, então quer dizer que para eu poder construir uma comunidade, eu vou ter que fazer posts para poder ser indexado no Google. Pô, legal. Tem como você contratar um redator, mas tem como você fazer isso com inteligência artificial também. Tem como você otimizar esses conteúdos. Pô, interessante. Dá para eu fazer isso? E aí você vai pesquisar como que você pode fazer. Em geral, tá? E aí de alguém que está muito dentro desse mundo de automação IA hoje. Imagina agora que tem um botão vermelho na tua frente que você pode apertar e que ele vai automatizar alguma coisa da tua vida. É muito provável, e eu diria, vai lá, 80% de chance de já dar, com a tecnologia que a gente tem hoje, de já dar para automatizar isso. Tá? Se a gente está falando de qualquer coisa do digital aqui, 80% de chance de provavelmente a gente já conseguir automatizar isso de alguma forma. Dependendo do que for, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil, vai demandar mais tempo, vai ser mais caro, vai ser mais barato, beleza. Mas provavelmente já tem como a gente automatizar. Então, desenha teu plano, desenha como que você vai chegar nos teus objetivos e a inteligência artificial, a automação, ela entra para facilitar alguns processos que são custosos para você. Normalmente vai entrar em tudo aquilo que é repetitivo, em tudo aquilo que é chato pra caramba de fazer, em tudo aquilo que demanda uma análise de dados muito grande, em tudo que eventualmente você tem uma equipe grande que faz a mesma coisa. Então, tudo isso você consegue otimizar com IA e automação. Mas se você simplesmente jogar inteligência artificial no Google e falar, deixe-me consumir todo o conteúdo, vou primeiro aprender sobre inteligência artificial para depois aplicar na minha rotina e tal, você vai ficar louco. Você vai ficar louco, você vai ficar tão louco quanto eu sou, mas você vai fugir completamente do foco do teu negócio. A não ser que você queira pivotar e virar meu concorrente aqui produzindo conteúdo sobre IA e automação. Aí beleza. Mas se você quer continuar no teu negócio, você tem que manter o foco, cara. Tem que ser o cavalinho ali e tal. E usa isso como uma ferramenta que vai colaborar para você. E aí você vai mais assertivamente pesquisar sobre aquilo que vai resolver o teu problema. Ou você chega para a tua equipe e fala, galera, pô, eu preciso otimizar, sei lá, a quantidade de publicações que a gente faz nas redes sociais, que está muito pouco, eu preciso manter uma frequência legal, será que a gente consegue otimizar com inteligência artificial algum desses passos? Será que a gente consegue otimizar a criação de roteiros com IA? Será que a gente consegue analisar a análise de dados? Ou será que a gente consegue fazer uma automação aqui para pegar todo mundo que preencheu um formulário no nosso evento e convidar esse pessoal para um grupo de WhatsApp? Pô, legal, você vai usar na prática para fazer essas paradinhas técnicas. Mas isso só vai ser eficiente se você souber para onde você está indo. Se você falar, não, olha só que legal, tem gente fazendo podcast de bebê.
com inteligência artificial, deixa eu fazer isso para minha marca. Mas por que você vai fazer isso para sua marca? Pode ser que seja interessante, mas será que é? Será que não é? Que mensagem que você vai transmitir com isso? O que você quer? Qual que é o teu objetivo? Para onde que você vai levar essas pessoas? O que você vai construir ao redor do teu negócio com isso? Então não é simplesmente aplicar por aplicar, mas aplicar de uma maneira intencional, direcionada e específica. Perfeito, perfeito. Não, sensacional. Galera, vocês que estão ouvindo a gente, isso é muito importante. Porque se a gente for ver cada ferramenta que é lançada, que tem IA e o que ela faz, a gente vai ficar maluco. A gente tem que sempre lembrar que quando a gente fala de IA, a gente já está atrasado há muito tempo. Tá tudo certo. E tá tudo bem. Sim. Nossa, cara, eu publico, que nem eu te falei, eu publico 7, 10 aulas por semana na comunidade. Tem vezes que enquanto eu estou publicando uma aula, já saiu uma ferramenta, uma atualização melhor. Então, às vezes não dá tempo, sabe? Já aconteceu umas 2 vezes de eu ter a aula pronta e eu jogar a aula fora porque já atualizou, já mudou. E isso é bizarro, assim, a velocidade com que as coisas mudam. Não, e com certeza. E qual que foi a ferramenta ou a automação que você fez que você mais curtiu fazer? Você falou, nossa, isso aqui é sensacional. Não de tipo, de extraordinário, mas que você sentiu aquele alívio, aquele quentinho no coração. Cara, eu gosto muito das automações que elas têm um quê de engraçado, mas que eu acabo aprendendo muita coisa com elas. Então eu criei uma automação para brincar com a galera da comunidade mesmo, mas que foi muito legal. Todo dia eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar, né? E aí eu criei uma automação. Todo dia, quando eu acordo, eu tenho que ir até o meu banheiro e escanear um QR Code que tem no meu espelho. Se eu não fizer isso até às 8 horas da manhã, é disparado uma automação que transfere R$ 50 da minha conta para a conta do meu irmão. E você para pensar assim, pô, beleza, é uma automação boba. Já perdi uns R$ 400 com essa automação? Já. Mas o lance é, montando isso, eu aprendi um monte de coisa. Eu aprendi que dá para eu fazer uma automação que ela é ativada quando o QR Code é escaneado. Eu aprendi que dá para fazer uma automação de transferência de dinheiro. Eu aprendi que dá para fazer uma automação baseada em horários, em metas. Então, com isso, eu consigo aplicar para várias coisas de um determinado negócio. Um tempo depois, eu fiz uma automação onde eu dava 1 centavo para todo mundo que estava na minha live. Como que eu conseguia fazer isso? Porque eu consegui fazer a automação de transferência de dinheiro. Então, eu sabia como automatizar Pix. Se eu automatizo o Pix, eu pergunto a chave da pessoa, eu transfiro 1 centavo para ela. Idiota, mas foi o recorde de pessoas na minha live, porque as pessoas queriam ganhar 1 centavo, o que foi sensacional. Pô, eu vou participar de um evento agora, por exemplo, a gente quer criar alguma coisa? Cara, dá para eu criar uma automação que o cara escaneia um QR Code e aí ele recebe uma mensagem no WhatsApp, dá para fazer um esquema de pontuação que o cara vai ter que passar, cada stand que ele passa, ele escaneia um QR Code e ele ganha pontos para trocar por algum brinde no final. Enfim, dá para criar 1 milhão de coisas baseado nisso, mas acho que uma das automações mais legais que eu fiz realmente foi essa de acordar cedo. Que ela é bem eficiente, Legal. porque a última coisa que a gente quer é dar dinheiro para os nossos irmãos. Eu não cheguei isso é verdade. Eu não cheguei nesse nível, mas eu criei uma automação me avisando para eu avisar minha esposa que se eu vou trabalhar até mais tarde ou não. Sensacional, muito bom. Porque eu esquecia de avisar, então eu criei. Ele me avisava no e-mail, no WhatsApp, enfim, e fazia uns barulhinhos também na Alexa. E aí eu criei essa automação para ele me avisar. Então, mas é uma automação que é útil, mas é assim, inútil aos olhos dos outros, né? Mas útil para a gente. Né? Exato, eu criei uma automação na Alexa, tem que falar baixinho, senão ela me escuta aqui, na Alexa, para ela me dar uma notícia boa todos os dias relacionado ao meu negócio e tal. E aí ela tem acesso ao meu Google Calendar, aos meus e-mails, ao meu Google Drive, ao meu WhatsApp, tem acesso ao rolê todo ali. E aí ela tem que procurar todo dia qualquer coisa para poder me dar, porque eu quero acordar com uma notícia boa. E aí, beleza, às vezes ela fala, ó, ontem a gente vendeu mais do que anteontem, legal, uma notícia boa.
ó, a reunião de tal hora com fulano de tal foi cancelada. Pô, top, porque essa reunião aí você nem queria fazer direito. Ou não sei o que lá, fulano de tal acabou de responder que topa a parceria XYZ. Então ela sempre me acorda com uma notícia boa. Mais uma vez, um negócio bobo? Bobo. Pô, mas eu aprendi a sincronizar um monte de canal diferente, eu aprendi a mandar mensagem personalizada pela Alexa, eu aprendi como fazer uma IA identificar o que é bom e o que é ruim. Enfim, tem um monte de coisa que eu aprendi em torno disso que é mó legal. E ela falou, viu? É óbvio que ela falou. É lógico. Ela está aí. A gente só está esperando o Bezos fazer uma IA na Alexa. Porque tá precisando. Não, aí tá bem difícil. Mas sensacional. Poxa, Vini, muito, muito bom, muito bom. Já fiz várias coisas aí com as suas aulas, eu acho muito legal. Fiz um agendador de grupo de WhatsApp, onde eu mando até para minha gerente de projetos agora, se ela quer avisar todo mundo que no feriado a gente vai emendar, ela só manda num lugar só. E é muito bom. Então, muito como eu te bom, falei, cara, muito se você aquele negócio meio, pô, eu não sei quem foi que disse essa frase, mas se você pode imaginar, você pode criar, é meio que esse rolê, sabe? Pô, se você tem alguma ideia na sua cabeça, é muito provável que dá para você automatizar hoje. Que nem eu falei, às vezes vai ser muito difícil de fazer, às vezes é ridículo de fácil, e você tá perdendo um maior tempo aí porque você não parou para ver como que automatiza isso ainda. Exatamente. E galera, é isso. Pô, eu não quero pagar uma ferramenta, eu quero economizar custo. Isso pode ser o ponto de partida para você usar IA e tudo mais, né? E automação, né? Isso é muito legal. Exatamente. Bom, Vini, puxa, sensacional aqui. Eu assim, eu aprendi bastante, acho que já deu para a gente entender aqui que sem objetivo a gente não chega em lugar nenhum. Né? Eu geralmente costumo anotar tudo, né? Então eu já transformo isso numa consultoria, então já aproveitando aqui. Né? Então, você que está ouvindo a gente aí, galera, lembra que sempre vai existir um grande problema no marketing do agro, que é você conseguir conectar de maneira virtual coisas que são físicas. E para você conseguir fazer isso, você pode entrar lá no Clube AgroMKT. Então vai lá, digita no Google agromkt.com.br e entra lá no nosso grupo para você conhecer as nossas metodologias usando o calendário agropecuário dentro das estratégias e a metodologia safra, que aí depois você entrando lá, você descobre o que é. Eu não vou contar tudo, não. Vai lá, acessa lá depois agromkt.com.br. Vini, cara, foi um prazer assim inenarrável de estar aí com você, né? E também com a galera que está ouvindo a gente, ou vendo a gente, não sei em qual plataforma você está, mas muito obrigado. Compartilha esse podcast. E Vini, cara, para mim sempre uma honra aí ouvir você falar, aprender contigo, que está aí também no digital há um bom tempo, e a gente dividir esses aprendizados que às vezes parece muito simples e óbvio, mas precisa ser dito, porque senão a gente pira na batata e erra feio. Então, cara, obrigadão pelo convite, espero que a galera tenha aprendido um pouco aí, se divertido um pouco com a gente também, e fico à disposição para a gente conversar mais, que faz total sentido para mim. Legal, sensacional, galera, foi um forte e grande abraço para vocês, um forte e grande abraço para vocês, foi um prazer inenarrável estar com todos vocês e valeu! Valeu, gente! Beijo!